Nós começamos fevereiro com o encontro com Deus, é isso? Encontro com Deus. Eu vi um uzinho bem baixinho na hora que falou encontro com Deus, não sei se os irmãos, né, não entenderam, mas toda vez que falo do encontro com Deus, os irmãos são muito motivados, empolgados, porque sabemos o quanto Deus faz através dos nossos encontros com Deus. Então, programe-se aí, primeira semana de fevereiro. Se você conhece alguém, né, que precisa ter uma experiência com Deus, um encontro com Deus, reserve essa data, é 7, 8 e 9? 7, 8 e 9, ok? Esse é o encontro onde nós nos retiramos para a nossa chácara e ficamos lá imersos durante 2 dias completos, né? De sexta à noite até domingo ao almoço. Então, passamos ali nessa imersão onde muito de Deus é ministrado e a grande salvação, batismo com o Espírito Santo, vida de Deus, é tremendo. Então, se você conhece alguém que precisa ter um encontro com Deus, não perca a oportunidade, vai estar logo disponível no novo aplicativo, ok? Ali para fazer as inscrições. Então, essa semana já deve entrar ali, nós já vamos organizar para esse evento do Encontro com Deus já poder ser realizado pelo novo aplicativo, ok? Pode ficar tranquilo que eu vou já organizar nessa semana e vai ficar tudo certinho ali, ok? Para os irmãos poderem fazer a inscrição e enviar também para alguém, ok? Sobre esse novo aplicativo, é importante que todos os irmãos façam o cadastro. Você tem recebido o link, faça esse cadastro, porque através dele nós vamos ter muito recurso ali para proporcionar para a igreja, ok? Para as células, para os discipulados, tá bom? Além de também termos um acompanhamento ainda melhor. Sendo uma igreja em célula, nós já temos um acompanhamento de perto. Ok? O objetivo, não sei se você sabe, mas o principal motivo de sermos uma igreja em célula é o fato de podermos acompanhar as pessoas. Você sabe, esse é o modelo de Cristo, esse é o modelo da igreja primitiva. Eu sei que muitas coisas foram distorcidas, muitas pessoas, né, houve um movimento em um tempo que o movimento celular ele foi queimado, ele foi denegrido, porque ele foi completamente tirado dos moldes bíblicos, ok? Mas o padrão, o molde bíblico é onde todos os santos podem ser acompanhados. Não sei se você sabe, mas um pastor, ele não consegue acompanhar mais de 100 membros. Então, normalmente, uma igreja, ela precisa ser composta por líderes, não só pastores, uma liderança, ok? Aonde essa liderança, ela está sempre ali vinculada a um grupo de pessoas, que são assistidos por essa liderança. Membros que estão próximos desses líderes, que estão próximos dos discipuladores, que estão próximos dos pastores, e assim todos são assistidos, todos são acompanhados. Assim, todos os irmãos estão sempre recebendo aquilo que é necessário para que eles continuem caminhando firmes e fortes. Amém, irmãos? Eu sei que chega um tempo da nossa caminhada que você tem grande maturidade, mas mesmo depois de ter grande maturidade, ok? Ainda assim nós precisamos de acompanhamento, nós precisamos de pastoreio, nós precisamos de discipulado. O crente nunca pode ser independente, o Senhor nunca falou para você e eu sermos cristãos crentes sozinhos. Mas a alegoria que é usada na Bíblia é que nós somos um corpo, formamos um corpo, onde Cristo é o cabeça, ok? E a igreja forma um corpo, nós formamos esse corpo, onde esse corpo bem ajustado, ele pode estar funcionando e ele está fluindo a vida de Deus que vem do cabeça, de Cristo, amém? Então, dificilmente o pastor, por exemplo, numa igreja grande, ele saber de um problema, às vezes está acontecendo com algum irmão, né, que acabou de chegar, ou algum irmão que está, ainda que esteja há mais tempo, se o líder não reportar. Então, esse membro, ele está ligado ao líder que fala, olha, ele na célula, ele falou, estou passando por isso, aquilo, outro, esse líder acompanha, às vezes ele não tem maturidade, experiência, não consegue, ele reporta ao discipulador, que por sua vez também pode não ter maturidade, experiência suficiente, reporta ao pastor, e aí a igreja está sempre funcionando, cada um fluindo nos dons, ok? Não sei se você já parou para ler, quando Jetro, o sogro de Moisés, manda Moisés organizar ali por grupos, né, o povo de Israel, porque ele estava achando pesado demais, como pastor, estava muito pesado para ele acompanhar aqueles milhões de israelitas. Então Jetro falou, olha, forme grupos de 1000, vários grupos, e assim todos vão poder ser acompanhados, e cada um faça de acordo com a competência. Fique para Moisés as causas mais complexas, mais difíceis,
que os irmãos menos experientes não sabem lidar. E então, aquilo que os membros mais novos conseguem resolver, tudo certo. Não consegue, passa para o mais experiente. E esse experiente está ligado à liderança. Por isso somos uma igreja em célula, porque nós queremos que todos os membros sejam assistidos, todos os irmãos são importantes, todos os irmãos são valorizados. Né? Muito me incomoda saber de uma igreja de 600 pessoas, 500 pessoas, onde você entra aqui, vai embora, ninguém sabe quem é você, de onde você veio, o que te trouxe aqui. Isso é comum com visitante, mas até o visitante eu peço para os irmãos, fique de olho, veja os visitantes. Às vezes falhamos ainda nisso. Veja, cumprimente, convide. Todos esses irmãos precisam de uma atenção, eles acabaram de visitar, alguém precisa chegar neles. Mas eu já vou falar pelos líderes, né? Você que está nos visitando aqui, talvez não foi abordado, ninguém chegou em você, me procure. Depois o irmão cumprimente, nós estamos aqui à disposição para servir os irmãos. Amém? Nós queremos ter um relacionamento com você, com um propósito. Qual o propósito? Levar a vida de Deus, levar você a viver uma caminhada com Deus, ali prevalecente, abençoada, pujante, ok? Nós não queremos aqui ver um monte de gente e ninguém sabe quem é quem, nada disso. Talvez eu não sei quem é você, mas eu tenho certeza que o seu líder te conhece, que tem alguém que te conhece, ok? Em algum momento eu vou te conhecer. Tudo vai depender da ocasião, do momento. Às vezes eu vou te conhecer no encontro com Deus, vou te conhecer. Ainda somos uma igreja pequena, ainda eu consigo conhecer praticamente a maioria dos irmãos, né? Mas vai chegar um momento que isso vai se tornando cada vez mais difícil. Amém, irmãos? Aproveito o gancho para dizer, participe de uma célula. É importantíssimo. Você vai ser muito abençoado. Talvez hoje você pense assim, eu não preciso, mas amanhã você pode precisar. Ainda que você não precise, a comunhão fortalece, a comunhão protege, a comunhão guarda. Eu vivo a vida da igreja há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos eu vivo em célula, eu vivo em grupos pequenos e também em um grande grupo. Vim de uma igreja que eu pastoreava, tinha mais de 1000 pessoas. Fui enviado para cá. Hoje pastoreio uma igreja com um grupo menor, que daqui a pouquinho também vai chegar essas 1000 pessoas. Só que o que faz a diferença é esse vínculo entre os irmãos. Os irmãos estão entendendo? Você será muito bem-vindo em uma de nossas células. No aplicativo, tem todas as células praticamente cadastradas com o endereço e o horário que ela começa. Tudo isso eu estou falando por causa do aplicativo. Lá no aplicativo, mesmo que você não é membro, baixe ele. Por quê? Lá tem leitura bíblica, lá tem pedido de oração, tem várias formas que nós podemos interagir com você e muitas outras coisas que vão estar ali. Logo, logo vamos ter o podcast para ter ministrações, também nesses podcasts. Vamos ter ali as palavras do culto, vai estar ali daqui a pouquinho, a palavra tanto pregada quanto o material para liderança, de apoio, ok? Os esboços. Amém, irmãos? Mesmo que você não é membro, não congrega aqui, não quer congregar. Baixa o aplicativo que você pode ser abençoado através dele, não paga nada, de graça. Clica ali que você vai ser abençoado. Você dá um play lá, se ouve a palavra e é edificado e abençoado. Amém? Tá bom? Aleluia. Deixa eu compartilhar com você a palavra. Qualquer dúvida sobre o aplicativo, depois também pode procurar os irmãos, me procurar. Procura os irmãos ali na mesa de som, ou qualquer líder que você vê, eles vão te auxiliar. Eu também estou aqui à disposição, ok? Para estar auxiliando os irmãos. Eu quero compartilhar hoje com você sobre o amor do Pai. Uma coisa que você vai falar assim, mas aqui só fala do amor do Pai, né? não falamos de outro assunto a não ser do amor de Cristo, aquele que nos resgatou. Os temas podem mudar, os títulos das mensagens podem mudar, mas sempre a essência é a mesma. É o amor do Pai por nós. Pregamos toda a Bíblia. Os irmãos sabem, me conhecem. Eu sou professor de Velho Testamento, sou apaixonado pelo Velho Testamento. Prego muito mais Velho Testamento que Novo. Mas não tem nada que me empolga mais do que falar do amor de Deus. Nós estamos falando de restituição. Restituição sem revelação do amor do Pai não pode acontecer. Se eu quero restituição, eu preciso saber que eu sou amado. Se eu não sei que eu sou amado, não há restituição para mim da parte do Pai, porque quem restitui é o Pai, você aprendeu.
Domingo passado falamos sobre o acerto de contas, que ele vem. E quem que faz o acerto de contas? Deus. Cristo paga a conta. Você fez a dívida, outro te lesou, outro te defraudou, o outro roubou você, mas quem paga não é quem te roubou, é o próprio Cristo. Está claro, a palavra de Deus nos mostra isso. Nós gastamos um tempo examinando as Escrituras e falando sobre isso para você entender. No final, quem paga é Cristo, não é o seu ofensor, não é quem te defraudou, não é quem te machucou, mas é o próprio Cristo. Ele diz: eu vou restituir. Outro te roubou, outro fez o que é ruim, mal para você, mas eu vou pagar essa conta. Fiquei de falar um pouquinho mais sobre a restituição da palavra passada, que mostra a história de Jacó. Jacó e Labão. Você deve se lembrar, eu mandei o esboço completo para a liderança, você já deve ter lido, mas Jacó foi muito enganado pelo seu sogro Labão. Labrão, quase saiu ladrão, que ele era ladrão, né? Labão era uma pessoa de caráter ruim. Labão mudou o salário de Jacó 10 vezes, você consegue imaginar isso? Por 10 vezes ele mexeu no salário de Jacó, diminuindo o salário dele. Colocou Jacó se propôs a trabalhar pela filha Raquel, a mais nova. Depois de 7 anos, que foi o tempo que ele se propôs a trabalhar e foi o acordo, quem que Labão deu para Jacó? Lia, a mais velha, a mais feinha. Se você ler direitinho, você vai ver que ela era mais feinha que Raquel. Mas não existe ninguém feio, existe só gosto diferente, tá? Fique em paz, você não é feio, você só vai achar alguém que olha para você e gosta de você. Alguns é mais difícil achar, né? Mas você vai achar. Aí ele trabalha mais 7 anos, 14 anos pela mulher que ele amava. Deixa eu resumir, porque não é a mensagem de hoje. Ele trabalha por 14 anos para ter Raquel. Só que você sabe, não sei se você prestou atenção nas entrelinhas, mas ele não espera 14 para ter Raquel. Depois, no 7º ano que ele termina, ele fica com Lia, na semana seguinte ele já pega a Raquel para ele. Na cabeça de muito crente, você lê, não presta atenção, você pensa que ele trabalhou 14 para ter Raquel. Mas ele já desfruta dela depois de 7 anos trabalhado. Não sei para que eu fico falando essas curiosidades, só para dizer que eu leio Bíblia, né? Vocês estão lendo comigo, né? Gênesis 31, 32, 33. Então, eu não li o de hoje ainda, vou ler até o final do dia. Quem está sendo abençoado nesse tempo de leitura? Dá tempo, querido, dá tempo. Você lê, você pegar, pastor, não comecei, você lê Gênesis numa sentada. Gasta umas 2 horas no máximo, você lê tudinho, você alcança a gente. Rapidinho, tem sido poderoso, eu tenho colocado curiosidades, bastante coisa legal ali para os irmãos, para estimular essa leitura. Eu quero que você leia a Bíblia. Eu sou pastor de uma igreja que lê Bíblia, pelo menos é assim que eu quero que seja. Eu não quero um monte de fantoche falando para mim, amém. Até se eu falar errado, não. Tem que ser bereano. Não quero crente bocó. Uma igreja de crente que lê a Bíblia, que sabe a Bíblia, que conhece a Bíblia. Se o pastor falar alguma coisa errada, fala, pastor, esse negócio aí tá estranho. E é isso que eu gosto. Isso mostra o quê? A maturidade da igreja. Quanto mais a igreja está voltada para os princípios espirituais, mais forte ela é. Por isso eu quero que você tenha essa prática, ok? Então, voltando, Labão fez tudo o que fez. Enganou Jacó, tudo que você imaginar. O pagamento que era com o rebanho, ele falava assim, ó, o seu rebanho vai ser de um rebanho listrado e salpicado. Aí ele pegava e fazia
pegava o listrado e o salpicado e jogava para o lado dos filhos dele, só para não gerar salpicado e listrado para Jacó não enriquecer. Só que Deus fazia nascer só o que era proposto de pagamento, ainda que Labão trabalhasse de maneira diversa, para aquilo não acontecer. Tudo que Labão fazia contra Jacó não prosperava. Por quê? Porque ele falava, por causa do Deus do meu pai, Isaac, Deus do meu avô Abraão. Obrigado. Olha que coisa impressionante. Quem que fazia a coisa acontecer estava sendo enganado, mas Deus estava vendo. No final, Jacó saiu muito mais rico que Labão. Não vou contar o resto da história, só resumindo. Jacó ficou muito mais rico, mediante tudo que Labão fez de maldade com ele. Não teve jeito, ele prosperou, enriqueceu, ficou muito rico. Deixa eu te contar, podem se levantar contra você, podem tirar as coisas de você, podem, tentar te boicotar, seja lá o que tentarem contra você. O seu Deus está cuidando de você, Ele não vai deixar você ficar no prejuízo. O que é seu, ninguém toma. Ele é o seu restituidor, guarde isso no seu coração. Mas veja, para você crer nessa restituição, é necessário que você saiba que o Pai te ama demais. 1 João, deixa eu acelerar, capítulo 4, verso 7 a 11, diz o seguinte, projeta para nós 1 João 4, 7 a 11, por favor. Hoje não tem PowerPoint, hoje vai ser a Bíblia ali. PowerPoint é a Bíblia também, mas eu já deixo pronto. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns. Aleluia, você pode dizer amém? Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, 13, Paulo ele faz uma descrição do amor, mas aqui em João nos define o que é o amor. Aqui você tem a definição de amor. Ele diz que nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. Verso 10. Então, qual que é a ênfase? O que você e eu precisamos compreender? A grande ênfase está no amor de Deus por nós. Não é no seu amor a Deus ou por Deus, mas é no amor de Deus por nós. Já falei muito isso aqui. Não estou ministrando uma palavra que eu já ministrei, embora esse texto nós usamos muito, falamos muito sobre ele. A esmagadora maioria dos pregadores, infelizmente, enfatizam o nosso amor por Deus. E esse tem sido o grande caos no meio cristão. Por quê, pastor? Porque quando você está apoiado no seu amor por Deus, você vai ver que no meio do caminho você vai falhar. Em algum momento você vai ver que não fez o bastante ou o suficiente, de acordo com o que você acha que deveria fazer. Então é comum nós ouvirmos que nós não amamos a Deus o suficiente. E aí, se eu não amo a Deus o suficiente, como é que eu fico? Fico mal, fico péssimo. O grande problema é que nós não entendemos o quanto somos amados. Se você e eu entendemos o quanto o Pai nos ama, acredite em mim, você não vai se conter, mas vai se apaixonar mais e mais por Deus. Você entendeu isso aqui? O que te leva a amar a Deus é, em primeiro lugar, saber que você é amado por Ele. Essa é uma chave muito poderosa.
Não é você tentando amar a Deus sem antes saber que é amado por Ele. Você não vai conseguir, você não vai ter sucesso. Enquanto você acha que deve amar a Deus para ser amado por Ele, você vai ter problemas. Mas se eu sei que apesar do meu amor por Deus, Ele já me amava, eu vivo uma vida abençoada, abundante, em paz. Meu relacionamento com Deus será sempre ótimo, maravilhoso. Eu sei que você ouviu durante toda a sua vida que Deus o ama, mas eu preciso te dizer aqui nessa noite, você precisa ter uma revelação pessoal, uma experiência com esse amor. Você está cansado de ouvir, Deus te ama. Todos falam, até o legalista fala, até o pregador legalista que diz que Deus, você tem que amar a Deus para ser amado por Ele. Ele também diz, Deus te ama. Todos dizem, Deus te ama. E você ouve, Deus me ama. Mas a minha vida parece que não avança, não sofre uma guinada, não prospera. Eu não tenho uma vida abundante de paz e alegria, alguma coisa está sempre faltando. Por quê? Porque você só ouviu que Deus te ama, mas você ainda não experimentou esse amor. Você não teve revelação desse amor. Eu preciso te dizer, meu irmão, Deus te ama quando você sente, e Ele te ama quando você também não sente. Deus te ama quando você faz a coisa correta, mas Deus te ama quando você também erra. O amor dele por mim, por você é incondicional, não é baseado no que você e eu somos, mas no que Ele é. Não é baseado no que nós fazemos, mas no que Cristo fez na cruz. Imagine Cristo lá na cruz, com os braços abertos, flagelado pelos nossos pecados. Imagine Ele te dizendo, eu amo tanto você, que eu estou aqui para morrer e tê-lo de volta para mim. Lembra que eu te falei, você é de Deus pelo menos 2 vezes, uma porque Ele te criou, 2 porque depois Ele te comprou. Acredite, você não pode fazer Deus te amar mais, e também não pode diminuir o amor de Deus por você. O amor do Pai é eterno. E sabe, o que Deus tem para mim, para você, o amor dele, fala de algo pleno, não é algo pequeno, não é algo incompleto, mas é pleno, plenitude de vida. É algo grande. Sabe, todos os mestres da palavra dizem que a epístola aqui aos Efésios, essa epístola aos Efésios é a mais elevada no Novo Testamento. Sabe o que isso significa? Que a igreja em Éfeso era uma igreja mais espiritual do que as demais. Isso faz toda a diferença, mas ainda assim, Paulo diz aos Efésios que eles precisavam conhecer a altura, a largura, o comprimento e a profundidade do amor de Deus. Efésios 3, 17 a 19, projeta para nós, por favor. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Percebe? Plenitude de Deus está ligado à revelação do amor dele por mim, do amor dele por você. Preste atenção, quando Paulo diz, para que Cristo habite no vosso coração, sabe o que Paulo está dizendo? Em outras palavras, que Cristo se sinta em casa, confortável, vivendo em você. Você sabe que, você faz ideia do que é isso? Você já ficou em algum lugar que você não se sentiu bem-vindo?
Não é desconfortável? Já ficou em algum lugar, na casa de alguém, você fica desconfortável, que parece que a pessoa não quer que você esteja ali? Não sei se você já teve essa experiência. É ruim demais, eu já tive. Pastor tem dessas coisas, que às vezes os irmãos, a gente recebe convite, vai pregar em algum lugar, aí os irmãos não têm, às vezes, não tem condições de colocar você no hotel, fala assim, pastor, fica lá na casa do irmão. Tudo certo, eu fico. Tem problema, fica onde? Dá para deitar e dormir, está tudo certo. Aí você sente o irmão lá, só atendeu o pedido do pastor lá, mas não queria, o miserável. Botou esse cabra aqui para ficar aqui na minha casa, tirando minha privacidade. Aí você se sente desconfortável. Quando Paulo está dizendo, Cristo habite no vosso coração, para que Cristo habite no vosso coração, ele está dizendo, olha, para que Cristo se sinta confortável vivendo em você. E sabe quando Cristo fica confortável habitando em nós? Quando nós sabemos que somos amados pelo Pai. Essa exortação que ele está fazendo aqui, para Éfeso, para a igreja de Éfeso, para os Efésios. O Senhor precisa estar confortável habitando em vocês. Paulo, ele faz aqui uma oração para que eles pudessem conhecer o amor de Cristo. Vocês precisam conhecer esse amor, que excede todo o entendimento. Preste atenção, Paulo está fazendo isso aqui, com a igreja de Éfeso. Cristo vai ficar confortável, uma vez que vocês entenderem o amor dele por vocês, saber que ele os ama. Ama. Um amor que você não pode mensurar de maneira natural, só pelo Espírito, por revelação. Oh, meu irmão, essa é uma afirmação poderosa. Vocês precisam conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Aí você fala, pastor, como que eu posso compreender algo que está além do entendimento? Acabei de falar, no Espírito, por revelação. No grego, há duas palavras usadas para conhecer. A primeira palavra usada aqui, conhecer, de conhecer, que Paulo fala que nós devemos conhecer esse amor, é gnosco. Essa palavra no Velho Testamento, ela era usada para mostrar quando o homem conhecia sua mulher de forma íntima no casamento, no ato sexual, na intimidade. Isso significa ter um coração ardente, cheio de paixão e intimidade. O Senhor quer que nós conheçamos o amor dele dessa forma, gnosco, íntima, profunda. Não é algo simples, é no Espírito. Mas Paulo diz depois que o amor de Cristo excede todo o entendimento. De novo, palavra conhecer, entender. Essa palavra entender aqui é gnosis, que significa conhecimento religioso e mental. Escute, a maioria dos crentes conhecem o amor de Deus dessa forma, gnosis. Conhecimento religioso e mental. Significa que é possível conhecer o amor de Deus mentalmente e ainda assim não ter o coração tocado por esse amor. Você está entendendo como isso é sério? Você consegue compreender porque muitas e muitas vidas saem e entram de cultos como esse, outros cultos, de leituras e mais leituras bíblicas, de orações, devocionais, e a vida delas parece que não muda, não há uma diferença, porque tudo que elas conhecem é o que a religião ensinou, é um amor religioso, mental, não houve revelação no Espírito desse amor, a ponto de você experimentar, ter uma experiência poderosa, íntima, profunda com Deus, a respeito desse amor. Quantos estão conseguindo me acompanhar? Diga amém.
pastor, como eu posso saber que eu tenho apenas um conhecimento mental do amor de Deus? Escute com bastante atenção. Se você ainda vive cheio de tristeza, depressão, sentimento de abandono e solidão, você ainda não teve revelação do amor do Pai. Isso aqui não é para trazer peso nem condenação sobre você. É para você entender que você precisa buscar com toda a intensidade do seu ser revelação do amor do Pai. Porque o que vai lançar fora todos esses sentimentos terríveis, como solidão, tristeza, depressão, sentimento de abandono, é o entendimento no Espírito, é revelação do amor de Deus por você. Sabe quem pode testificar isso? Pessoas que um dia foram depressivas, tristes, que viviam, mesmo rodeadas de pessoas, se sentiam sozinhas, mas tiveram um encontro com Jesus, tiveram uma revelação do amor dele, da palavra, e a vida deles nunca mais foi a mesma. Não existe mais depressão, não existe mais solidão, não existe mais tristeza. Pastor, quer dizer que o crente não pode ficar triste? Não, nada disso. Em algum momento você fica triste, mas logo você lembra do Senhor, da palavra, do amor dele, você se reanima no Senhor de novo. Eu estou falando de alguém que vive prostrado, vive com esse sentimento, sabe, de derrota, rodeado de pessoas, mas se sente sozinho, sem motivos para estar depressivo. Às vezes tem uma condição naturalmente boa, mas depressivo. Por quê? Porque ainda não teve revelação do amor de Deus. Olhe para os ricos, milionários, para os famosos, para os artistas. Quantos deles vivem depressivos? Quantos deles tiram as próprias vidas? Quantos deles, rodeado de fãs, milhões e milhões de seguidores no Instagram, se sentem sozinhos? Explica isso. Deixa eu te contar. Solidão não é algo natural, é espiritual. É uma condição espiritual. Só a revelação do amor do Pai que vai levar uma pessoa a abandonar todas essas coisas ruins. Você conhece alguém triste, depressivo? Você conhece alguém que vive um sentimento de abandono, sente sozinho? Essa pessoa precisa urgentemente ouvir uma mensagem como essa. Ela precisa saber que existe um Deus que a ama. Tem um Deus que entregou o Filho dele para morrer na cruz, para salvá-la. E diz para ela: a partir de hoje você nunca mais estará sozinho. Estarei convosco até a consumação dos séculos. Só quem se sente amado por Deus pode crer nessa verdade. Não há outra verdade que transforma senão a verdade do amor de Deus por você. Quantos têm buscado transformações em pessoas, em qualquer outra coisa que não seja Cristo, e eles não alcançam essa transformação, porque a transformação não está ligada a algo natural, mas a transformação está ligada a você saber que é amado pelo Pai. Quer ver um exemplo? Se você entra numa sala completamente escura, o que você faz? Repreende as trevas? Amaldiçoa a escuridão? Te amaldiçoa a escuridão. Você tenta expulsar as trevas? Sai, trevas! É assim que você faz? O que você faz? Acende a luz. Simples assim. Você acende a luz. Que luz é essa? É o amor de Deus. Estar sozinho não é um problema. Você pode estar sozinho e não sentir solidão. Vou dizer para você, na maioria das vezes que eu não estou com os irmãos ou com a minha família, eu estou sozinho, meditando. Meu pai foi hoje em casa, nem sei se ele está aqui, mas eu nem dei atenção para ele. Ele talvez não sabe, eu não falei para ele, eu já falei de púlpito. Falei, domingo não é um bom dia para me visitar. Domingo eu fico na minha solitude com Deus. É o momento que eu
tenho o meu fechamento da palavra, é o momento que eu tenho o meu, sabe, os preparativos finais para o culto. Aqueles insights finais que o Senhor vai trazendo, aquelas coisinhas no meu coração, impressões do meu espírito. E eu não fico nem conversando com a minha esposa, nem com meus meninos. Eu fico ali, meditando. E até mandar um áudio para ele, pedindo desculpa, perdão para ele, que eu não falei com ele. Sei que ele ficou um tempinho lá fora e só falou: "Tô indo, filho, tá? Tchau." Então eu fico boa parte sozinho, mas eu não me sinto sozinho. Por quê? Porque estar sozinho não significa não ter pessoas à sua volta. É uma condição de ausência do amor de Deus por nós. Isso é solidão. Quantos estão rodeados, eu já falei, de multidões, mas se sentem solitários? Percebe que não tem a ver com quantidade de pessoas, mas sim a sua vida espiritual. O amor de Deus pode expulsar toda a solidão do seu coração, creia nisso. Você sabia que antes das pessoas fazerem loucuras, coisas loucas, elas primeiro sentem solidão e abandono? Quase todos os casos de suicídio estão relacionados a sentimento de abandono e solidão. Pessoas que não se sentem amadas, mesmo rodeada de pessoas, mesmo com o melhor carro do ano, morando no melhor bairro da cidade, tendo a melhor casa, se sentem sozinhas, se sentem abandonadas, desprezadas, não valorizadas, e isso as leva a uma decisão maluca, de tirar a própria vida. Hoje eu te pergunto, nessa noite, você tem realmente revelação do amor de Deus? Ou esses sentimentos têm sido muito fortes na sua vida? Volto a dizer, isso não é para gerar em você introspecção. Pelo contrário, é para te levar a buscar mais esse amor do Pai por você, que já está disponível desde o dia que Cristo morreu na cruz e disse: está consumado. Já estava liberado. Olha o que a palavra de Deus diz, Efésios 3, 17 e 19 aqui, que nós já lemos. Quando conhecemos a largura, a altura, o comprimento e a profundidade desse amor, nós somos tomados da plenitude de Deus. Preste atenção no que eu vou te dizer. Eu já ouvi ensinos e até mesmo ensinei, já, que nós somos cheios do Espírito, orando muitas horas. Já ouvi que somos cheios orando em línguas, e já ensinei e ensino isso, confessando a palavra e adorando. Essas coisas são verdadeiras, não estão erradas, mas eu nunca ouvi ninguém pregando que nós somos cheios do Espírito quando nós conhecemos o amor do Pai. E é justamente o que Paulo está dizendo aos Efésios. A plenitude de Deus está ligada a eu e você termos revelação do amor do Pai por nós. E acredite, revelação do amor do Pai por nós nos leva a orar em línguas, nos leva a orar mais, nos leva a ler mais a palavra, nos leva a nos consagrar mais. Por quê? Porque o amor de Deus, acredite, é a causa de todo o crescimento espiritual meu e seu. É a raiz. Ser cheio de Deus só pode e só é possível depois que nós sabemos que somos amados. Aí eu posso ser cheio. Eu estou habilitado para ser cheio. A consequência será esse enchimento. A plenitude de Deus
Sabe, o sinal de que você está experimentando o amor, meu irmão, é que o seu coração está cheio de justiça, de paz, de alegria no espírito. Quantas pessoas sabem que Deus as ama? Conhecem de cor e salteado João 3,16, que diz o quanto elas são amadas, mas mesmo assim não são transformadas, porque sabem apenas de maneira mental. Preste atenção no que eu vou te dizer, guarde isso no seu coração. Isso acontece porque não é o amor de Deus por si mesmo que nos enche, mas é o nosso conhecimento desse amor por revelação. É a revelação desse amor no nosso espírito, é o nosso coração cheio de revelação que pode transformar a nossa vida, que pode trazer essa transformação que você tanto tem buscado, procurado. Gálatas capítulo 5, verso 6, Paulo diz para as igrejas da Galácia: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo que, irmãos? A fé que atua pelo amor. Olha que coisa incrível, poderosa. A verdade bíblica é clara, a fé atua pelo amor. Pastor, que amor é esse que Paulo está se referindo? Preste atenção, é o amor de Deus. A fé atua quando você e eu verdadeiramente sabemos que somos amados por Deus. Quando esse amor nos é revelado no nosso espírito, então a fé pode atuar, a fé na minha e na sua vida se torna uma fé atuante. Aonde você tem sempre tranquilidade e paz diante de qualquer circunstância da vida. Por quê? Porque a fé está ativa. Tem nada pior na vida de um crente do que não ter fé. Ser crente e não ter fé. Mas por que não há fé? Porque está faltando revelação do amor. O amor do Pai por Ele. No grego, existem diferentes palavras para amor. Nós temos o termo eros, que é o amor sexual entre um marido e uma esposa, para a vida conjugal. Nós temos o amor filéu, amor fraterno, podemos dizer um amor de irmão. Temos o amor storge e temos o amor ágape. Esse é o amor de Deus por nós. É um amor incondicional. Isso significa que se a sua fé não está atuando, funcionando, é porque você ainda não entendeu o quanto você é ágape por Deus, amado por Ele. Sabe? Quanto mais eu conheço o amor do Pai, mais a minha fé se torna operante. Mais ela atua. Sabe o ensino que tem roubado das pessoas a percepção do amor de Deus? É aquele que diz: a menos que você obedeça a todos os mandamentos fielmente, você não pode ser abençoado. Você não faz ideia como isso é destrutivo, como isso é nocivo e como isso é ensinado pelo mundo afora. Obedeça a todos os mandamentos fielmente, senão você não poderá ser abençoado. A pergunta é: quem poderá ser abençoado diante dessa condição? Seja sincero e me responda. Tem um aqui pelo menos apto? Tem um aqui que poderia dizer assim: eu, pastor? Que pode levantar a mão? Se você levantar, eu vou saber que tem anjos entre nós aqui. Em versão humana. Eu
Eu sei que os anjos estão aqui, mas invisíveis aos nossos olhos naturais. Ninguém, em lugar nenhum, pode ser fiel bastante para ser abençoado. Pastor, significa que a gente pode sair fazendo qualquer coisa e agora, ainda assim, querer a bênção de Deus? Não, filho, não distorce, não coloca palavras na minha boca. Quanto a isso, eu sou pela santidade. Eu quero dizer para você, pela graça de Deus, eu ando em santidade. Pela graça de Deus, você anda em santidade. Somos pela santidade. A graça de Deus nos leva a uma vida de santidade. A verdade, porém, é que a santidade não é a causa, mas é o efeito. Não é a raiz, mas é o fruto. Sabe por que você pode ser santo? Porque existe uma causa na sua vida, existe uma raiz chamada revelação do amor de Deus por você. Quanto mais eu sei que eu sou amado, mais a santidade se expressa e se manifesta na minha vida. Mais distância eu quero do pecado, mais distância eu quero das coisas que são pecaminosas. Você está conseguindo me entender? O filho amado, sempre ele quer corresponder ao amor que ele recebe. Mas e o filho que não é amado? Ou que pensa que não é amado? Também ele quer corresponder a esse não amor, a essa ausência de amor. E como que ele corresponde? Com rebeldia, com desobediência, com atitudes que podem ferir os seus pais, seus tutores. Quando alguém diz, pastor, esse negócio do amor de Deus, da graça de Deus vai levar o pecado, não vai. Quanto mais amado eu sou, mais eu quero corresponder a esse amor. Não quero ferir o meu Deus, mas eu quero alegrá-lo. Eu quero ser motivo de alegria, de satisfação para o meu pai. Ele me ama tanto, por que eu vou corresponder fazendo coisas ruins para ele? Não faz sentido. Sabe qual que é um grande problema? No meio cristão, no meio dos evangélicos, eu penso que a maioria dos evangélicos sofre de dislexia espiritual. Você sabe que um dislexo faz? Ele inverte, por exemplo, letras como B e D. Isso é o dislexo. Quem tem dislexia espiritual também inverte as coisas quando lê a Bíblia. Oh, meu Deus do céu! Como é comum você ver pessoas religiosas, legalistas, distorcendo as verdades da palavra e trazendo problemas tão terríveis sobre o povo de Deus por causa dessa dislexia. Por exemplo, eles leem 1 João 4,7, que diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Olha o que João falou. Aí sabe o que os dislexos dizem? A menos que amamos uns aos outros, não podemos conhecer a Deus. É isso que João falou? A menos que não amemos uns aos outros? Espera lá, pastor, mas nós temos que amar uns aos outros para conhecer a Deus. Não, para conhecer a Deus não. João não está falando que eu preciso amar o meu irmão para conhecer a Deus. Quem diz que isso é condição para conhecer a Deus? Isso é mais comum do que você imagina. O texto diz que devemos amar a fim de conhecermos a Deus. Mas diz que quando vemos alguém que ama, esse é o sinal de que ele conhece a Deus. Você está entendendo? Mudou completamente. Tem nada a ver com essa inversão, mas que é muito comum. Jesus também disse lá em João capítulo 14, verso 15: se me amais, guardareis os meus o quê, irmãos? Os dislexos, quando leem, eles dizem o seguinte:
Precisamos obedecer aos mandamentos para podermos amar a Deus. João não falou isso. O Evangelho de João não falou isso. A verdade é que quando temos revelação do amor de Deus, espontaneamente obedecemos. Você está entendendo? Qual que é a causa? Qual que é a raiz? Conhecer o amor de Deus. Qual que é a consequência? Obedecer. Obedecer. Se eu sei que eu sou amado, eu quero obedecer e eu vou obedecer. Tudo que eu preciso saber é se eu sou de fato amado. É disso que eu preciso. A afirmação de João é clara, lá em 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Sabemos que alguém conhece a Deus, não porque vive em santidade, mas porque ama. Alguém que conhece a Deus, eu sei que ele conhece a Deus, porque ele ama. E a consequência será santidade. Não preciso buscar santidade para depois amar. Não, não. É o contrário. A santidade é consequência de ser amado e amar. Qual que é o problema da religiosidade? Nós buscamos fazer sempre o inverso. Preciso ser santo antes de saber que eu sou amado. Preciso amar antes de saber que eu sou amado. E as pessoas se esforçam, lutam para fazer aquilo que é impossível. Não dá, você não pode por si mesmo. Você precisa do Espírito. Então é falso o ensino de que Deus não pode abençoá-lo, a menos que você obedeça a todos os mandamentos. Pare com isso. Pense comigo aqui, irmãos. Reflita no que eu vou te dizer. Deus nos deu a maior de todas as bênçãos. Qual que foi a maior de todas as bênçãos que Deus nos deu? Cristo. Que sim, não está errado, é a salvação, mas é Cristo. A salvação, ela é recebida na pessoa de Cristo, de Jesus. E quando que o Senhor nos deu Cristo? Eu te pergunto. Quando que o Senhor te deu Cristo? Quando você era santo? Quando você obedecia? Quando você fazia tudo certinho? Quando você era o melhor menino da escola? Não, quando nós éramos ainda inimigos, pecadores. Ele nos deu a maior de todas as bênçãos, que é Cristo, quando nós éramos inimigos, pecadores. E por que agora as pessoas estão invertendo? Para ganhar ou para ter um carro, uma casa, uma geladeira, um casamento, um filho. Agora eu preciso fazer tudo de maneira perfeita. Eu não posso falhar, eu não posso errar, porque é a única forma de eu receber essas bênçãos. Espera lá, Ele te deu a maior de todas as bênçãos, sem você ter feito nada, sendo ainda inimigo. Por que agora algo tão pequeno como um carro, uma casa, um emprego, uma promoção, um filho, qualquer outra coisa desse mundo, dessa vida, agora você precisa fazer coisas mirabolantes? Não, filho, você recebe da mesma forma, pela graça, mediante a fé. Antes, sendo inimigo, você recebeu a maior de todas as bênçãos. Imagina agora sendo filho. Por que essa inversão? Sendo inimigo, eu recebo o maior de todos. Eu recebo a maior de todas as bênçãos, mas agora sendo filho, eu vou ter que dar o meu sangue para receber. Para promoção, só para aumentar meu salário. Não faz sentido. Quando eu penso isso, o que eu estou fazendo? Eu estou diminuindo o valor de Cristo. Eu estou dizendo, o carro é maior que Cristo, a casa é maior que Cristo, o filho que eu quero é maior que Cristo, a promoção no emprego é maior que Cristo. Você está conseguindo me acompanhar? Não sou eu quem digo isso, é o Senhor, é a palavra, o apóstolo Paulo.
Romanos 8,32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ele não poupou o filho, entregou por todos nós. Agora está dizendo, por acaso ele não nos dará graciosamente com ele quem? Com Cristo, todas as coisas. O que é todas as coisas? Todas as coisas, aí você pode incluir essas coisas que eu falei, o filho, o carro, a casa, a promoção, a cura, qualquer coisa. Nada disso é maior que Cristo. Você recebeu a maior bênção. Todas as demais bênçãos você vai receber juntamente com Ele, de graça, pela graça. Mas quando? Como isso vai acontecer? Quando eu entender que o Pai me ama. Quando eu entender que eu sou amado. É saber e crer que eu sou muito amado. Então, qual que é a definição de amor? Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu próprio Filho para morrer por nós. Você pode dizer amém? Oh, meu irmão, Deus está sempre nos suprindo, acredite. Mas a nossa falta de entendimento do amor dEle, que tem nos impedido de desfrutar da provisão. Esse vai ser o ano da restituição. Esse vai ser o ano que eu vou crescer muito. Esse vai ser o ano que eu vou prosperar. Vai, tudo isso. Se no seu espírito houver revelação de que você é muito amado. Se você todos os dias consegue acordar e dizer assim, o Pai me ama. Apesar de ter tido um dia anterior ruim, o Pai me ama. Acredite no que eu vou te dizer. Quando você entende o amor do Pai, a fé desperta no coração. Porque como diz Paulo, a fé atua pelo amor. Saiba e creia. Não saiba apenas, creia. Você é amado. 1 João 4,16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele. O que João está dizendo? Não é suficiente conhecer. Precisamos também crer que somos amados. Uma coisa é conhecer, outra coisa é crer. Apesar das circunstâncias. No dia mau, preste atenção. Você precisa crer que Deus continua te amando. Como é que está a sua vida hoje? Está boa? Está ruim? Está vivendo os melhores dos seus dias? Ou talvez os piores? Sabe? Seja sincero. Não fique pensando, meu Deus, o ano da restituição e eu estou vivendo aqui um ano terrível, já comecei o ano de maneira... Não é para ficar com vergonha, não. É para sofrer um despertamento, se posicionar, estar no lugar de onde você nunca deveria ter saído, que é a posição de vitória, a posição de Cristo, que é a posição de aquele que está sentado nas regiões celestes, à destra de Cristo, à destra de Deus Pai, é aquele que está ali, nas regiões celestes, onde ele pode receber toda sorte de bênçãos espirituais. Sabe, acredite, já tive muitas experiências com o amor de Deus, e nessas ocasiões, minhas emoções, elas foram profundamente tocadas, eu chorei bastante. Confesso para você, eu gostaria de ter essas experiências continuamente, mas acredite, as experiências passam. Seria bom sentir o amor de Deus continuamente, mas não funciona assim. Para de ser menino. Menino que fica assim o tempo inteiro. Se eu não sentir um arrepiozinho. Às vezes você vem no culto, não sentiu nada, e você olha para o lado chorando, olha para o outro chorando, olha para o outro falando em línguas, olha para o outro lado descabelado, pulando na presença do Senhor, e você fala assim, o que está acontecendo? Eu acho que eu estou desviado. Só porque você não sentiu. A pergunta é, você tem que sentir toda vez?
Tem que sentir. Deixa eu te contar. Emoções vêm e passam. Mas a fé no Espírito, ela permanece. Apesar do que eu estou vendo, o que vai definir a vitória e uma vida abundante